Crentinhos e crentinhas que estão solteirinhos, vem cá, vamos conversar. Você quer casar? Você topa qualquer desafio pra casar? Então, eu vou lhe dar um desafio. Se você trouxer 100 likes pra esse vídeo, você vai encontrar o seu varão valoroso, a sua varoa valorosa, no próximo culto de... Fala, fariseu, beleza mesmo? A história que eu vou contar está descrita lá em 1 Samuel, no capítulo 18, em que Saul faz um pedido muito inusitado para Davi. Tudo para que Davi pudesse casar com a filha dele. Saul pediu para que Davi trouxesse 100 prepúcios de filisteus. Nossa, tô escandalizada. Pois é, irmã Deus. E você casadinho? A tua esposa vale isso? Você solteirinho aceitaria um desafio desse para poder casar? Eu sei que você aceitaria, porque o desafio do jovem solteiro é grande. Misericórdia! Vamos entender essa história. A relação de Saul, que era o rei de Israel na época, com Davi começou muito bem, mas facilmente se tornou um pesadelo. Deus já tinha rejeitado Saul como o rei do seu povo. Então Samuel, ele foi atrás de outro homem para que pudesse ser o rei de Israel. E encontrou Davi. Então quando Samuel ele unge Davi para ser o próximo rei de Israel, o Espírito de Deus ele se retira de Saul e se repousa sobre Davi. Saul começou a ficar meio perturbado, começou a ter uns surtos, começou a ter alucinações. E os seus servos tiveram uma grande ideia. Sugeriram o seguinte: procurar alguém que tocasse harpa. E toda vez que Saul tivesse esses surtos e alucinações, esse rapaz começaria a tocar harpa para ele se apaziguar. E quem foi o cara que eles acharam? Davi! Exato. E esse foi o primeiro contato que Davi teve com o rei Saul. E a partir desse dia, Davi ele começou, além de trabalhar com as ovelhas lá para o pai, ele começou também a trabalhar para o rei Saul, servindo nesse sentido. Toda vez que Saul surtava, Davi tocava a harpa e ele melhorava. Esse foi um período em que o povo de Israel estava em constante conflito com os filisteus. Inclusive, que o gigante Golias, ele era um guerreiro filisteu. E Saul fez a seguinte promessa: quem matasse o gigante Golias ia ter muita riqueza, ia casar com a filha dele, Merabe, e também toda a sua família seria isenta de impostos. Davi ouviu essa história, foi lá, matou o gigante Golias, o povo de Israel ganhou a guerra, todo mundo começou a gostar de Davi, Davi começou a ficar famoso, mas essa história eu não vou contar aqui. Isso é só um detalhe que é uma história bem conhecida. Adoro Davi. Daí é que veio o grande problema. Com toda essa repercussão e destaque de Davi, Saul começou a ficar com ciúmes e viu em Davi até uma ameaça para tomar o lugar dele como rei. Então ele começou já a esquematizar algumas coisas para poder matar Davi. Inclusive, em duas situações em que Davi estava tocando harpa para ele na hora dos surtos lá e alucinações, ele tentou matar Davi lançando uma lança para encravar ele na parede. Só que Davi deu o seu jeito lá e, obviamente, a lança não pegou. Fica esse detalhe aí. Para começar, Davi ele já merecia a mão de Merabe, a filha de Saul, por ter derrotado Golias. Mas Saul começou a incrementar algumas condições para esse casamento. Algumas condições, algumas limitações. Um desses pedidos foi que Davi estivesse em todas as batalhas. Saul queria que Davi morresse, mas ele não queria sujar as mãos de sangue. Ele não queria ser responsável pela morte de Davi, ou pelo menos parecer não responsável pela morte de Davi. Só que aí, em vez de ele dar Merabe para Davi se casar, simplesmente pegou a filha dele e botou para casar com outro cara, Adriel, o nome dele. Já rompeu o acordo dele. Só que tem um detalhe nessa história. Davi tava muito famoso na região, um cara de sucesso, boa praça, bonito. Ai, que tentação. Deixa eu me recompor, irmã Deusa. Se recompõe, irmã Deusa. Saul tinha uma filha mais nova, Mical, que era também apaixonadinha por Davi. E o rei Saul viu uma nova oportunidade de comprometer Davi a ele e colocar Davi de novo nos campos de batalha para que ele fosse morto na guerra. O que foi que ele fez? Ele, sabendo que a filha Mical gostava também de Davi, prometeu a mão de Mical para Davi. Só que Davi humildemente falou que não, porque Davi era de uma família humilde, não tinha dinheiro, obviamente, até para pagar o dote pro rei, porque tá casando com a filha. Ou seja, ele não se sentia digno de pertencer à família do rei. Então, é agora que Saul vem com a sua ideia mirabolante.
Good idea. Ele falou para Davi que não precisava pagar dote nenhum, apenas que fosse no campo de batalha, matasse 100 filisteus e trouxesse os seus prepúcios. Bad idea. Para quem não sabe o que é prepúcio, prepúcio é a pelezinha que cobre a glande daquilo. Pitelão. Daquilo maravilhoso. Bicha tá safadinha, viu, velho, hoje. Ou seja, Saul pediu que Davi fosse pra guerra, matasse 100 filisteus e trouxesse o prepúcio de cada um daqueles soldados. Provavelmente para saber que Davi de fato matou os 100 soldados, né? E não tava passando a perna nele. Eu acho que Saul estava zombando na cara de Davi, de fato. Ele simplesmente queria que Davi morresse, fosse morto em campo de batalha, então mandou ele pro campo de batalha. Vai lá e mate 100 soldados. É uma forma de atestar que de fato Davi matou 100 soldados. Afinal, quem é que deixaria arrancar o prepúcio de graça? Tem um detalhe interessante. Os homens de Israel, todos eles eram circuncidados. E a circuncisão era exatamente isso, é o cortar o prepúcio. Eles faziam isso quando eram bebês. E isso também significava uma aliança com Deus. Os filisteus eram outros povos, ou seja, eles não tinham esse ritual, vou dizer assim, e não eram circuncidados. Então, é uma maneira de Saul zombar com a cara de Davi e pedir para ele trazer. Agora eu fico pensando, Davi trazendo esse negócio na sacola, um monte de pelinha. E quem é que ia contar? Quem é que ia ter o trabalho de contar? Saul provavelmente não, né? Só que Davi ouviu essa proposta do rei e aceitou numa boa. O cara era guerreiro, o cara sabia lutar e foi pra cima. Então ele foi lá e matou 200 soldados, ou seja, ele não trouxe só 100 prepúcios, ele trouxe 200. Acredita agora que Davi tava dando um troco, tirando onda com a cara de Saul. E aí Saul teve que dar a filha dele e Davi casou com Mical. Apesar de que não foram felizes para sempre. Mas foram felizes, talvez. Não sei. Mical sortuda. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu essa história, deixa o seu like. Se você não é inscrito ainda, você se inscreve aqui nesse botão vermelho aqui embaixo, que você vai ficar atualizado dos nossos vídeos. Assista os vídeos anteriores, curte, compartilha, profetiza e leia a Bíblia. Amém.